Olá e seja muito bem-vindo de regresso ao Nunca Mais é Sábado. Hoje estamos no 7º episódio para falar sobre cinema. Comigo já tenho a cineasta Teresa Beirão. Bem-vinda, Teresa. Obrigada pelo convite. É um gosto ter-te cá. É difícil ser uma jovem cineasta em Portugal? Penso que, como qualquer área, é sempre difícil começar. Claro que há certas áreas que são um bocadinho mais garantidas ou um pouco mais estáveis, como acho que ambos sabemos, as áreas da comunicação e as áreas da arte são sempre um pouco mais complicadas, não só para quem pratica há algum tempo, para quem tem carreira definida, mas principalmente para quem está a começar. E em Portugal, em que, apesar de nos últimos anos estar a existir um enorme aumento, não só de oportunidades nas diversas áreas artísticas, como também de pessoas a efetivamente perseguir essas áreas e a querer e a mostrar o seu interesse em criar uma comunidade artística maior em Portugal, claro que não deixa de ser desafiante, apesar disso. Mas ao mesmo tempo, pronto, eu sou suspeita, mas o cinema é a área mais divertida do mundo. Portanto, fazer filmes e estar com amigos e escrever e realizar e produzir e tentar perseguir esse sonho não deixa de ser, para mim, o que mais divertido se pode fazer. Portanto, sim, apesar de todas as dificuldades, e é muito difícil ser cineasta em Portugal, temos todos consciência disso, apesar das dificuldades, para já, eu ainda acho que vale a pena. Mas nesse sentido, o cinema também não deixa de ser uma indústria que precisa de dinheiro. E nesse sentido, como é que um jovem que está a começar pode ter apoio, sendo que, por exemplo, o Instituto do Cinema e do Audiovisual, o ICA, pede currículo para alguém que está a começar? Pois, é assim, eu vou sempre soar um bocadinho suspeita e espero não estar a soar mais ácida ou mais injusta, porque estou neste momento nas minhas batalhas com o ICA, como qualquer pessoa que quer fazer cinema em Portugal está. Há pessoas que estão 20 anos a submeter o mesmo projeto com ligeiras alterações para tentar ter um apoio do ICA. O ICA tem vários apoios e é a grande fonte de financiamento de cinema em Portugal, apesar de existirem outras não só portuguesas como europeias em geral. E os fundos europeus hoje em dia estão interessados também em acolher cinema português, porque ainda falta muito. Há muito cinema espanhol, muito cinema francês, mas ainda falta cinema português. O que é que sentes que o cinema português acrescenta nesse sentido? É o que eles estão à espera de descobrir, sabes? Eu, quando vou aos festivais de cinema, há sempre um bocadinho o clichê que eu acabo por levar dos meus colegas espanhóis e franceses e mesmo americanos, que acabam sempre por me dizer: pois, há sempre um filme português no festival, é sempre uma personagem muito triste, num sítio muito triste, no campo com moscas. Sentes que é expectável? É um bocado o clichê que eu estou habituada a ouvir. Portanto, é o género de cinema português que se espera. Mas o problema dos apoios do ICA, que me tinhas perguntado, desculpa, é que não só são a principal fonte de financiamento, porque o cinema em Portugal não se autossustenta. Isto quer dizer que em indústrias em funcionamento, já que utilizaste essa palavra, o que acontece é que um filme, por exemplo, uma produtora investe X dinheiro e pede dinheiro ao ICA, imagina, para fazer um filme. Imagina que pede 2 milhões de euros, é o orçamento. Depois esse filme, numa indústria normal, vai ao cinema e rende 5 milhões de euros. A produtora fica com um excedente de dinheiro que pode utilizar para investir em novos filmes. Isso não acontece em Portugal? É assim que funciona uma indústria em funcionamento. Em Portugal não é bem assim que funciona. Os filmes estão muito dependentes dos apoios do ICA, porque não há uma indústria neste momento em funcionamento que traga retorno no box office ou nas salas de cinema para continuar a financiar filmes seguintes. Então estamos muito dependentes do ICA e de outros financiamentos como quase única fonte de dinheiro para os filmes. Mas sendo o ICA o principal, neste caso, a principal fonte de financiamento em Portugal, ficaram 9 milhões por atribuir em 2024. Consideras que estes processos são sempre um tanto ou quanto burocráticos e pouco transparentes para quem está a começar? Sim, não é? De certa forma, até te posso contar uma pequena história muito rápida, que o ICA, como qualquer fonte de financiamento, vende-se sempre como muito melhor do que é, ou vende sempre como muito mais fácil e muito mais transparente, é a palavra certa, do que é. Posso contar quando eu era mais nova, quando estava mesmo a começar, quando tinha 18 anos, provavelmente. Eu vi exatamente o concurso ao ICA de primeiras longas-metragens e dizia lá: isto é para quem nunca fez nada, primeira obra, e eu tinha acabado de começar a escrever coisas e pensei: olha, sou eu, este concurso é para mim, eu vou-me candidatar sozinha a isto e vou conseguir
vão-me dar dinheiro, vão-me dar o dinheiro. É quase como se estivessem a vender um sonho. Sim, eu pensei que aquilo apareceu no jornal, eu pensei, olha, estão a financiar primeiras obras, eu nunca fiz obra nenhuma, isto deve ser para mim. E então, claro, hoje em dia sei que não é assim que funciona, mas na altura, sem produtor, sem nada, preenchi a candidatura, pá, as 40 páginas de candidatura para primeiras obras e pedi um valor completamente louco, tipo 20 mil euros. 20 mil euros não dá para fazer nenhuma curta, sabes? Mas na minha cabeça, Quanto é que custa uma curta? na minha opinião, não devia custar nada, mas eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Hoje em dia, a maior parte das curtas-metragens, especialmente as como os festivais ou as que são utilizadas como caminho para depois eventualmente fazer uma longa, ou seja, para fazer currículo, normalmente pede-se entre 20 a 50 mil euros ao ICA ou outras instituições para fazer curtas-metragens à séria. Eu tenho algum problema ético com isso, mas é porque eu não sei quanto a ti, mas eu pessoalmente não consumo muitas curtas. Sinceramente, não consumo. Quando consumo em festival, não é um género de cinema que eu aprecio muito, nem de ver, nem de fazer. Então, para mim, pessoalmente, a nível ético, e posso estar a falar contra mim porque não sei se vou eventualmente ter de pedir financiamento para uma curta, mas o meu posicionamento é que não me parece justo pedir, principalmente do Estado, que são impostos, 20 ou 50 mil euros para fazer uma curta-metragem que tem uma vida muito curta. As curtas, no máximo, na melhor das hipóteses, vão a um festival, têm 3 ou 4 exibições e acabam. Depois só servem para o currículo do realizador para poder dizer, olhem, fiz uma curta que teve em Berlim, deixem-me fazer uma longa, que é um bocado que acontece em Portugal. Mas nesse sentido, então, como é que o realizador arranja financiamento para fazer a curta? É exatamente a mesma coisa. Normalmente, ou apoios privados, ou também há concursos do ICA destinados exclusivamente para curtas. Posso estar, por exemplo, explicar um bocadinho para realizadores. Por exemplo, no meu caso, o que me é sempre sugerido por quem me aconselha e pelos produtores que me envolvem é o caminho, infelizmente, tradicional que se criou, que é, o que me explicaram muito diretamente foi assim: Teresa, se tu queres fazer uma longa, primeiro tens de pedir dinheiro para fazer uma curta, essa curta tem de ir a um festival e depois só com a frase no currículo, Teresa Beirão teve esta curta em Berlim ou em Cannes, não sei onde, é que tu consegues apoio para primeiras obras de longa. Mas que é um pouco faz... hipócrita. Mas isso não faz com que as pessoas depois queiram desistir? Não só faz com que as pessoas queiram desistir, como faz que a ideia do concurso de primeiras obras como apoio do zero seja uma farsa. Tu precisas de apoio de uma produtora, precisas do dinheiro, precisas de uma curta, precisas quase de fazer um... Também acho que estraga um bocadinho o conceito de curta como obra artística em si mesma, porque a maior parte das pessoas que estão a fazer curtas neste momento não estão a fazer porque realmente gostam de curtas ou gostam daquela história, mas estão a fazer como bode expiatório, como cavalo de Troia, para depois conseguirem fazer a longa. Ou seja, fazem as curtas já a pensar, tenho que fazer uma curta para o festival, para entrar no festival, para depois ter essa frase no currículo para conseguir apoio para a longa. Ou seja, em vez de ser um meio para de facto aperfeiçoarem, que é a forma como tu vês a curta, sim, é um meio para conseguirem dinheiro. Exato, isso a mim é terrível. Isso estraga o cinema? Eu acho que estraga um bocadinho e eu fico um bocado frustrada e estou a ter esta conversa um bocadinho mais aberta porque tive recentemente uma reunião com produtores, porque tens de associar a um produtor para estes concursos, porque uma parte da nota da candidatura é o teu currículo, mas também é o currículo do produtor a que tu te associas. Eu falei com eles foram muito sinceros comigo, disseram-me, Teresa, tu sem fazeres primeiro uma curta destinada a um festival, é muito pouco provável que consigas apoio para longa, mesmo que o teu projeto seja muito bom ou mesmo que seja urgente fazê-lo, porque o currículo, que é um bocado paradoxal, o currículo conta muito para ter os apoios do ICA. E nas primeiras obras não devia ser. Porque supostamente é suposto estar a ajudar alguém que está a trabalhar do zero. Sim, eu sinceramente, e não sei o que é que tu achas, mas eu acho genuinamente que pelo menos para o concurso de primeiras obras o currículo não devia ser um fator. Recentemente foi assinado um acordo de coprodução entre Portugal e França. De que forma é que esses acordos trazem benefícios para o cinema português? Olha, a última vez que eu estive agora no Festival de San Sebastián, eu costumo tentar, quando vou aos festivais, participar no máximo de reuniões possíveis. Ou seja, quando tu vais a um festival, tu tens acesso a uma lista de contactos de todas as pessoas da indústria que estão inscritas, e eu este ano foquei muito em contactar e ter reuniões com as pessoas dos fundos europeus e das coproduções. E há muitos anos que já existem muitos acordos de coprodução, esse deve ser um novo que fizeram este ano. Sim, foi assinado mas nós temos contratos de coprodução com Espanha, com França, com a Bélgica, com o Brasil, e para nós acaba por ser bastante positivo, porque somos dos países que têm menos dinheiro para cinema e menos iniciativa no que toca a fazer filmes, principalmente longas-metragens, então nós saímos sempre beneficiados, ou quase sempre beneficiados desses acordos, mais até do que o nosso país parceiro. Ou seja, não há nada que prejudique, esse acordo não traz nenhuma coisa menos benéfica. Como tudo, há sempre coisas que prejudicam, portanto, há sempre queixas, que às vezes as coproduções são só para virem, por exemplo, cá filmar os nossos
das nossas paisagens e utilizarem fundos portugueses também para filmar, mas raramente é prejudicial para nós. Normalmente nós aproveitamos mais e beneficiamos mais desses acordos do que os países que estão a fazer acordos connosco. Portanto, para nós, sendo uma mini-indústria, se é que se pode chamar mini-indústria neste momento, saímos sempre bastante beneficiados das possibilidades de trabalhar com... Por exemplo, olha, vou-te contar um exemplo. Tenho um senhor que eu conheço que acho que teve como orçamento para a filmagem da sua primeira longa algo do género 125 mil euros. Não Isso sei para se ti é uma média, é muito? É pouco. É pouco, mas para Portugal não é mau. Mas ele depois conseguiu um acordo de coprodução com o Luxemburgo, acho eu, e esse acordo, o que dizia basicamente era que ele tinha de editar lá, ou seja, que a equipa de pós-produção ia ser do Luxemburgo, e como era uma coprodução, o Luxemburgo conseguiu dar 250 mil euros para a edição. Então, de repente, a pós-produção tem mais orçamento que as filmagens, graças a essa possibilidade de coprodução. Ou seja, para Portugal é quase sempre muito vantajoso, podemos colaborar financeiramente e a nível de equipas com outros países. Se eu te disser, para me dizeres uma palavra relacionada com cinema, qual é que é a primeira que te vem à cabeça? Amor. Então vamos jogar. É o amor da minha vida. Ao cartão de visita. Teresa, agora no fundo vamos ter 1 minuto para tu responderes ao máximo de... que não são questões, são no fundo motes. Okay. Como foi agora ao cinema. Diz a primeira coisa que te vier à cabeça para que as pessoas te possam conhecer um bocadinho melhor. Eu juro que não é perigoso. Ok. Vamos a isto? Sim. Um filme. Babylon. Uma série. Sopranos. Um livro. A Queda do Anjo. Um estilo musical. Rock. Uma viagem que tenhas feito. Taormina. Uma viagem por fazer. São Tomé. Um lugar a não voltar. Um lugar onde voltar ou não voltar? A não voltar. Ou um sítio que não tenhas curiosidade de ir. Japão. Uma coisa que gostes de fazer sozinha. Escrever. Uma coisa que não dispensas da tua rotina. Escrever. Do que é que tens saudades? Da primavera. Do que é que te vês a fazer daqui a 10 anos? Filmes. E o que é que dirias à Teresa de há 10 anos atrás? Continua a escrever, escreve mais. Olha, acho que respondeste muitíssimo bem a todas. Estavas nervosíssima. Eu fiquei preocupado, mas como também acho que serviu para te conhecermos melhor. E acima de tudo, a escrita sempre esteve muito presente na tua vida. E a par disso a música. Porque daquilo que nós falávamos um bocadinho antes de começarmos a conversa é de que tu não consegues estar a fazer um filme sem uma música. Como é que isso surgiu? Olha, até posso dizer que eu preciso de música em todas as etapas do processo. Portanto, eu comecei por escrever antes de realizar. Vou chamar às 3 fases, escrita, realização, pós-produção, edição. E a música é completamente fundamental para mim nas 3. Eu tenho uma ligação muito próxima com música, tive formação musical, pronto, é algo muito importante para mim. E talvez também por causa disso, eu também fui bailarina, então acho que sempre tive uma ligação muito próxima, não só com a música, mas principalmente com o ritmo. O ritmo é uma coisa que me interessa muito, não só de estudar e de trabalhar, como preciso fisicamente para trabalhar. Então, não consigo escrever normalmente sem música. Mas tu fazes a tua própria montagem rítmica. Sim, a música está mesmo presente em todas as etapas. Portanto, a escrever eu preciso de música para trabalhar. Quando estou a realizar, normalmente, por exemplo, imagina, agora estamos aqui num set de filmagens. Se fosse para filmar este podcast, se eu estivesse a realizar, antes de começar a filmar, até o momento em que a câmara começasse a filmar, eu precisava de música, a tocar, tipo a falar, para Mas sentir uma o música espaço. específica que tu constróis? Normalmente eu faço uma playlist ou algo relacionado com o projeto em si, ou com o personagem, ou encontro assim um ambiente, mas é sempre muito diferente, é sempre muito... Às vezes é bossa nova, café, jazz, às vezes é a banda sonora do Padrinho, é sempre muito diferente. Mas depois, onde a música entra com mais força, e é aí que eu penso que me distancio um bocadinho, é como estavas a dizer, que eu te expliquei na montagem. Portanto, eu não funciono da forma normal a montar ou a editar um filme pela música estar tão presente no processo. Eu também vejo isso na minha realização com os atores, por exemplo. Eu preciso que eles estejam sempre muito coreografados, existe sempre algum ritmo, 2 indicações por segundo, tipo, preciso mesmo desse ritmo instaurado. Então a editar, eu não consigo editar a sucessão das imagens, nem consigo imaginar como é que elas se encaixam, onde é que elas cortam, sem algum ritmo. Então o que eu faço é normalmente escolher uma música, que muitas vezes nem sequer é final, ou pode nem ficar no final no filme, mas a primeira coisa que eu meto numa timeline para montar é uma música e vou só depois editando, é que vêm as imagens. Sim, e depois vou editando as imagens e cortando conforme o ritmo da música, e depois posso trocar de música, posso tirar, mas eu não consigo trabalhar sem
sem esse ritmo, sem essa base de trabalho. Tu gravaste a tua primeira curta no primeiro ano de faculdade, estou a dizer certo, que se chama Insight. Como é que foi o processo de gravar essa curta? Foi tenebroso. Foi muito divertido, mas eu lembro-me, olha, até posso contar, no primeiro dia, que foram 2 dias de filmagens, eu pus algum dinheiro meu, investi dinheiro meu para fazer a curta, e no primeiro dia, eu também era mais nova, tinha 19 anos, mas eu liguei à minha mãe, não, tinha 18 anos, liguei à minha mãe a chorar, à noite a dizer, não foi a mãe vem buscar, mas foi quase, sabes, foi, olha, não sei se consigo fazer isto, estou a lidar com uma equipa muito grande, porque eu decidi, contrariamente ao que se costuma fazer, e que eu hoje em dia aconselho, eu não aconselho seguir os meus passos, eu aconselho mesmo as pessoas, a primeira curta que se faz, hoje em dia defendo que deve ser com amigos, que tu deves, porque tu precisas de um certo conforto para te descobrires. Para testar as coisas novas. Sim, e mesmo para encontrares a tua voz, porque quando tu estás a começar estás muito inseguro, estás sempre muito inseguro, mesmo que tenhas as tuas ideias e as tuas decisões na tua cabeça, qualquer pessoa de fora, principalmente se for um profissional ou não for um amigo teu, se for uma pessoa com mais experiência que tu, que foi o meu caso, porque eu decidi na minha primeira curta contratar logo pessoas profissionais, ou seja, eu era a pessoa menos experiente e que estava a liderar o projeto. Sim, estava a pagar, ou seja, era sério, só tinha 2 dias para filmar, depois acabava o meu dinheiro, por isso não havia bem espaço de manobra para erros. E então o que acontece quando estás a começar e estás a trabalhar com pessoas que sabem muito mais que tu e estás a pagar e levar tudo muito a sério, é que a primeira pessoa que questiona a tua ideia, tu vais ceder, vais pensar que a pessoa está mais certa que tu. Sentiste que cedeste? Senti, e hoje em dia o meu maior conselho para quem vai fazer a sua primeira curta é começar com amigos, atores talvez não, mas começar a ter uma equipa maioritariamente de amigos. E o meu segundo conselho é, na primeira curta pelo menos, ter a câmera na mão. E a maior parte das pessoas não quer fazer isso. Eu não fiz isso na minha primeira curta, eu tinha um diretor de fotografia que estava a manobrar a câmera e arrependo-me porque tu estás muito inseguro novamente, não sabes bem mexer na câmera, alguém vai sempre saber melhor que tu, estás a tremer das mãos, eu tremo imenso das mãos, portanto, mas hoje em dia eu acho mesmo que tu, primeiro porque tens de perder o medo da câmera para ser realizador, na minha opinião. Num realizador, não tens depois, quando fores profissional, podes ter um assistente de câmara, pronto. Mas para começar, e mesmo para descobrires a tua forma de ver o mundo, ou seja, como é que tu vais realizar. Para encontrar a tua voz. Sim, para encontrar o teu olho, sinceramente. Tu precisas ter a câmera na mão. E mesmo que não fique tão profissional, tão focado, tão certinho, como ficaria na mão do diretor de fotografia, o resultado final vai-te saber mais a ti e vais aprender mais com esse processo do que se estiveres a dar ordens que não sabes ainda bem dar porque nunca tiveste a câmera na mão a uma pessoa mais profissional que tu. Eu não me arrependo, eu gostei imenso de fazer a minha curta-metragem, diverti-me muito, mas hoje em dia de tudo o que eu fiz, e foi o mais sério, de tudo o que eu fiz é o com que eu menos me identifico enquanto realizadora, porque cedi muitas vezes e não sinto que aquele não é o meu olho. Tu já foste ao Festival de Cannes e para além disso foste júri jovem do Festival de São Sebastião. Como é que se chega lá? Olha, vou ser sincera, eu acho que as pessoas acham que é muito complicado e não é. Eu penso que muitas coisas que as pessoas não fazem é porque não tentam. E o que eu mais valorizo em mim própria, mesmo o que eu mais valorizo em mim, é que eu sou muito chata. Eu sou persistente ao ponto de ser chata. Eu quando decido que quero fazer alguma coisa, eu tento mesmo. E quando eu acabei de fazer a curta-metragem, eu lembro-me de ter na cabeça que eu gostava mesmo de experimentar o Festival de Cannes. É um sonho desde criança, eu acompanho, eu adoro os festivais. Cannes e San Sebastián sempre foram meus favoritos, sempre acompanhei. E eu pensei, será que eu posso ir? E nós achamos sempre que não, porque nunca conhecemos ninguém que foi, porque nunca ninguém nos disse que conseguimos ir, porque não sabemos o acesso. E não é assim tão complicado, sinceramente. Eu acho que quando nós queremos muito uma coisa e tentamos, eu na primeira vez que fui, eu lembro que mandei a minha curta para lá e mandei imensos mails, estava sempre a ligar e a chatear e a perguntar como é que eu poderia ir, que estava a estudar cinema, que tinha feito uma curta, que tinha muito interesse, e eventualmente eles disseram como é que eu conseguia uma acreditação para Marché do Filme, que é como parte da indústria, e eu agarrei-me àquilo, tentei e consegui. Portanto, consegui a minha primeira acreditação, e com a primeira acreditação para o Festival de Cannes, a partir daí as portas abriram-se e consegui aceder aos outros festivais com muita facilidade, porque é o género de coisa que no teu currículo te abre muitas portas, inclusive que me ajudou a ser júri jovem no Festival de San Sebastián no ano passado. Por isso aqui eu gostava mesmo de aconselhar que muitas vezes é tentar, as coisas não são mesmo tão inatingíveis como nós as imaginamos. Achas que a chave para continuar a fazer cinema é a persistência? Sim. Eu acho que é mesmo a persistência e o amor, e isto é muito clichê, mas eu acredito mesmo, isto pode ser uma visão um pouco ingênua ou inocente do mundo, mas eu acredito mesmo que em qualquer área, não só do cinema, quando tu amas profundamente o que tu fazes, se tu gostas mesmo de alguma coisa, e se trabalhares, há um espacinho para ti. Eu não acredito que não haja um espacinho para ti, algures. E pode não ser o caminho que estás à espera, ou pode não ser o caminho que tu queres, mas se tu amas mesmo alguma coisa, se tens mesmo uma vocação, algo que te deixa feliz, que te deixa brilhante, e trabalhares
em algum sentido, num objetivo que te atraia, vai haver um espacinho para ti. E eu agarro muito a isso e acho que qualquer pessoa que esteja neste meio se tem de agarrar a essa paixão para não desistir quando as coisas ficam mais complicadas. Regressando ao cinema português, como é que o classificas? Numa palavra, o que é que Não, queres dizer? o que é que tu sentes sobre a qualidade do cinema português neste momento? Eu acho que há muita gente muito talentosa em Portugal, em todas as áreas do cinema. No departamento de arte, escrita, realização, atores super talentosos. Quanto mais pessoas eu conheço na área, mais eu fico fascinada com o talento que há por aí. Infelizmente eu acho que se tem refletido pouco ou não o suficiente os nossos filmes, devido a uma espécie de guerra aberta meio sinistra que existe entre comercial e autoral, ou comercial e intelectual, que em Portugal, em vez de existirem filmes autorais e comerciais, ou filmes autorais que visam ser comerciais, isto é, ter público, ou filmes comerciais com traços autorais, que é o ideal, os nossos realizadores favoritos juntam normalmente o útil ao agradável. Em vez disso, temos neste momento algo que me preocupa muito e que acho que deve preocupar toda a gente que quer fazer cinema, que é, há uma barreira, uma luta sem fim entre o cinema comercial e o cinema de autor. E quem faz cinema comercial odeia cinema de autor, e quem faz cinema de autor odeia cinema comercial. E essa barreira, esse rio que os separa, faz com que o cinema esteja a passar uma fase muito complicada em Portugal, porque não é visto pelo público, não é apreciado, nem de um lado nem do outro. Estamos aqui num barco um bocadinho estranho. Até importa dizer que o cinema português alcançou uma cota de mercado de 4,5 pontos percentuais em 2024, o que é pouco mais de 500 mil de telespectadores. Sentes que o cinema não está a ser feito para o público? De todo. E é tal coisa, eu respeito opiniões que divirjam desta, mas a minha visão do cinema, pelo menos, e novamente pode ser um bocadinho inocente, mas eu adoro o cinema pela sua origem. E o cinema, quando surgiu, era a arte que vinha contra o teatro e a pintura, que eram considerados artes elitistas, que eram muito caras, estavam inacessíveis ao povo. E o cinema, quando surge na história, vem libertar a arte das amarras intelectuais, nem intelectuais, mas mais burguesas. Era a arte que não era burguesa, que era para o público. Era o cinema de atrações, era um divertimento que estava acessível a qualquer pessoa. Então, dissociar o cinema do público, para mim é acabar com ele, é quebrar-lhe toda a sua história. Eu acho que, claro que quando faço filmes penso primeiro na minha imagem, tenho a minha ideia autoral e tenho a minha visão e quero fazer muito mais do que agradar ao público, quero passar uma mensagem, mas eu nunca me consigo esquecer de que o meu maior objetivo não é só entreter, mas é ensinar, é passar uma mensagem, passar uma informação. E para conseguir qualquer um destes efeitos eu preciso de um público. Por isso, para mim, eu nunca quero estar em guerra com o público. Eu quero fazer filmes para o público, quero fazer filmes que as pessoas queiram ver, que as pessoas vão ver. E até porque o cinema é uma forma de entretenimento e, portanto, as pessoas vão ao cinema também para se distrair um bocado da sua vida pessoal. Claro, e mesmo que não seja entretenimento, o cinema é o discurso mais poderoso do mundo. Um filme é mais poderoso com um discurso científico, com um discurso político, mas o discurso não tem efeito se as pessoas não estiverem lá. Por isso o filme pode ter a melhor mensagem do mundo, pode ser profundamente interessante, mas se for demasiado abstrato, ou se a mensagem não chegar, ou se não tiver pessoas na sala, de que é que isso serve? Para que é que eu quero fazer um filme se ninguém o for ver? Torna-se inalcançável. E eu acho que não é justo. Ninguém escreve um livro para não ser lido, ninguém faz uma música para não ser ouvido. Não acho justo. Enquanto realizadora, não concordo com a postura de fazer filmes e não dizer que se quer público. E querer público é querer ser comercial, porque ser comercial não é mais, e não é uma palavra assustadora, não é mais do que querer ter a sala cheia. Diaboliza-se. Muito, muito, muito. E acho que quem está a tentar fazer cinema comercial hoje em dia em Portugal é muitas vezes conotado de forma inferior ao cinema mais autoral ou mais de nicho, digamos assim. As plataformas digitais podem ser... Desculpa, deixa-me só acrescentar claro uma coisa. Que sim. É porque é tal coisa, eu não tenho uma guerra com o cinema autoral porque também o faço e acho que não deve haver esta divisão e também esta posição, porque esta barreira não prejudica só o público e o cinema comercial. O cinema autoral, o cinema de autor ou o cinema de margem também funciona melhor ou consegue ter mais potência, mais chumbo, quando é desenvolvido em paralelo de uma indústria de cinema comercial. Porque só quando existe cinema comercial mais mainstream a ser produzido é que o cinema de autor ou o cinema mais de margem
também consegue realmente ser diferente ou distinguir-se do resto. Se não tem nada para o qual se distinguir, o próprio cinema de margem perde as suas qualidades ou perde as suas valências de distinção, pelo menos. Se tivesses que descrever o cinema de autor numa frase, qual seria? O que é que tu chamas de cinema de autor? Boa questão, que está-me a atrapalhar a mim. Eu sou eu que estou a fazer as perguntas, mas não sei, diz-me tu. Cinema de autores. É tal coisa. Desculpa não estar a responder tanto. Não, isto é... Mas eu não acredito, ou o cinema que eu ambiciono fazer não é nem de autor nem comercial. Eu acho que eu sou uma autora. Achas que conotar o cinema com, ou seja, ou de autor ou comercial já está errado? Em Portugal, infelizmente, faz sentido, porque existe essa divisão, mas eu gosto de pensar que eu sou uma autora, quero fazer cinema para o público, espero que o meu cinema seja autoral e comercial. Sabes? Então, nesse sentido, numa frase, como é que descreverias um realizador? Desculpa. Um realizador numa frase, como é que descreverias? Uma pessoa de olhos bem abertos. Então vamos jogar. À palavra. Teresa, este é outra vez um desafio que é 1 minuto. Ok. Este é mais simples. São palavras do meio, tipo palavras proibidas, ou seja, tu tiras uma, vais descrevê-la sem dizer a palavra, eu tenho que adivinhar e vice-versa. Tenho que descrever com uma palavra ou posso dizer tipo frases? Podes dizer frases, o que quiseres. Conseguirmos adivinhar o máximo de palavras no mínimo tempo possível. Ok. Preparada? Começas tu? É para tirar desta tacinha? Vou só... Mas vais ver, não podes ver. Não, pronto, então vai, eu não vejo. Em 3, não posso escolher, desculpa. 3, 2, 1, começas tu e tiramos à vez. Espera, desculpa. À vontade, Isto não é vai. mais Eu prometo que eu não vou olhar para a taça, vai. Começo eu? Sim. Pessoa de olhos muito abertos. Realizador. Não. Câmara. Primeira pergunta. Cineasta. Ou seja, fala-se muito que é os famosos de um sítio. Hollywood? Exatamente. Os famosos de... Tira mais um. Vamos tentar fazer o máximo de palavras num desculpa, minuto. Ai, cada cena tem muitos. Cada cena tem Aqui temos 3. planos. Isto é o quê? Que está atrás Cenário. disso? Exatamente. Oh não, realizador. Realizador, filmes de autor. Realizador de filmes de autor, como assim? Fixe. Fixe. É o nome. É o nome de uma pessoa? Sim, um realizador. É o nome de um realizador português? Sim. O primeiro nome rima com limão. Limão. O primeiro nome rima com limão. E o segundo nome rima com aparelho. Aparelho. Vá, limão, aparelho. Rima com... Limão, aparelho. Eu sou péssimo nisto. É que só me está a vir Manuel Oliveira à O cabeça. que é que rima com limão? Nome próprio. João? Sim. João Botelho? Sim. Ok. É um tipo de filme mais informativo, diria. Eu sou péssimo nisto, portanto não vamos... Documentário? Exatamente. Filme informativo. Vai, eu sou Não é péssimo. realização, não é realização, não é pós-produção, não é... é tudo Edição? antes da realização. É pré-produção? Sem ser tão antes. Sem ser A organização do filme, tudo. Todas essas etapas. Estás tão lá, é só... Não é pré-produção. Sim, mas é... Ai. Não é tão pré, Vá lá. Não, é outra palavra. É outra palavra para pré-produção? Não, é essa palavra, mas não é todo. Não é É só pré. produção? Sim. Um dos maiores prémios de todos. Vá para terminarmos. Onde vais comprar, quando queres ver um filme, vais lá comprar teu... Bilhete? Sim, numa... Bilheteira. Pronto, terminamos assim. Acho que conseguimos fazer bastantes palavras. Desculpa, no início não estava consciente, estavas com sem tempo. problema. Teresa, para terminarmos, imagina que nos cruzávamos nas casas de banho do Festival de Cannes. Quem é a Teresa Beirão em 30 segundos? Então, a Teresa Beirão é uma realizadora a começar a sua carreira, que quer muito fazer filmes que reconciliem o público com o cinema português e trazer para a atenção da atualidade certos assuntos que têm sido tratados de forma menos sensível. Em particular, interessa muito à Teresa Beirão falar sobre mulheres no cinema e parar um bocadinho com a tendência dos homens fazerem filmes sobre nós e sobre as nossas batalhas.
Obrigado, Teresa. Obrigada, Foi um Frederico. gosto. Colocamos assim um ponto final no 7º episódio de Nunca Mais é Sábado. Já sabes que podes continuar a acompanhar tudo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e agora subscrever o nosso canal de YouTube. Eu sou o Frederico Ferreira e o Nunca Mais é Sábado está de regresso daqui a 8 dias. Até lá, desejo-te uma ótima semana e obrigado por estares desse lado.